Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, professora Maiana aqui. E hoje nós vamos para o estudo do capítulo A Óptica da Visão e Instrumentos Ópticos. Bom galera, para a gente começar o estudo da óptica da visão, eu quero relembrar com você que o fenômeno da visualização, ele só acontece graças ao fenômeno da reflexão. Você deve lembrar dos seus estudos prévios de que a luz, ao incidir sobre um objeto, este objeto ele vai ter a capacidade de refletir aquela onda eletromagnética, no caso aquela luz, e aquela luz, ao atingir o nosso olho, ela vai passar por uma série de fenômenos que acontecem naturalmente dentro do nosso olho, até a gente ter uma imagem formada em uma estrutura chamada de retina no nosso globo ocular. Então, é muito importante você lembrar que a gente só consegue visualizar, a gente só consegue ver os objetos e caracterizar, por exemplo, as cores do objeto graças ao fenômeno da reflexão. Então, pessoal, vamos agora falar das estruturas do olho humano. Essas estruturas que são tão importantes e responsáveis pelo fenômeno da visualização junto com o fenômeno da reflexão. A primeira estrutura que eu quero falar com você é a córnea. A córnea é a primeira estrutura do nosso olho em contato direto com o ar e ela funciona como uma camada que tem o poder de convergir o raio de luz que incide sobre o nosso olho e ela também faz um papel de camada protetora, né? Seria a primeira camada que a luz vai atravessar quando ela chega no nosso olho. Depois disso, nós vamos falar do conjunto íris-pupila. A íris e a pupila, elas formam um conjunto regulador da intensidade luminosa. Então, por exemplo, quando você entra em um ambiente muito escuro, ou seja, com pouca luz, o que vai acontecer? A pupila ela vai dilatar para que assim mais intensidade, ou seja, mais raios luminosos entrem dentro do nosso olho. Do mesmo jeito vai acontecer caso, por exemplo, a gente entrasse em um ambiente com muita iluminação. Nesse caso, a pupila iria contrair, ou seja, diminuir o seu orifício de entrada para poder entrar assim menos luz dentro do nosso globo ocular. Isso é até um fenômeno de proteção, tá? A pupila ela contrai para entrar menos luz, até para proteger as células fotossensíveis que a gente tem, por exemplo, na nossa retina. Depois da pupila e da íris, a gente tem que falar do cristalino. O cristalino é uma lente natural convergente do nosso olho que tem a finalidade de aproximar os raios que atravessam. Então imagina comigo, eu tenho alguns raios paralelos chegando ao nosso olho. Ao atravessar o cristalino, esses raios vão ser direcionados a um único ponto. Uma pessoa com visão normal, sem nenhum problema na visão, eles vão se encontrar em um único ponto que se encontra exatamente na retina. O cristalino tem essa função. Vale lembrar também que o cristalino ele é uma lente flexível. Quando eu falo flexível, nós temos uma musculatura ao redor do cristalino, tá? Que são os músculos ciliares e eles têm a capacidade de mudar a vergência do cristalino, ou seja, o poder de convergência. Ele consegue manipular a estrutura do cristalino, seja para que os raios agora, ao atravessarem o cristalino, eles sejam mais convergentes, por exemplo, em um certo ponto, mais próximo ou mais longe, por exemplo, da retina, conforme o que o problema ou a situação exija. Isso é o que nós chamamos de acomodação visual. Quando você olha para um objeto muito distante ou quando você olha para um objeto muito perto, o seu olho ele vai tentar se acomodar, ou seja, os músculos ciliares vão tentar mudar aí a convergência do seu cristalino. E por último, não menos importante, nós vamos falar da retina. Eu já havia citado para você no começo da nossa aula, mas a retina é a estrutura que fica no fundo do nosso globo ocular e tem a finalidade de receber os raios luminosos, ou seja, é na retina onde nós vamos ter a conjugação da imagem, ou seja, onde a imagem vai ser formada. É por isso que eu falei para você que os raios luminosos, ao atravessarem o cristalino, eles tendem a se aproximar de um único ponto. Então, eles vinham, por exemplo, paralelo, como eu já falei para vocês, e ao atravessarem o cristalino, eles vão se encontrar em um único ponto para formar a imagem. Uma pessoa com uma visão normal, ela deve ter esse ponto formado em cima da retina. Vale lembrar também que é na retina que nós temos algumas células importantíssimas, por exemplo, para distinguir as cores e distinguir a intensidade das cores, os cones e os bastonetes. Bom, galera, nós vamos agora falar um pouquinho das
dificuldades da visão, ou seja, alguns defeitos da visão. E antes de falar desses defeitos da visão propriamente dito, nós vamos falar de alguns instrumentos ópticos muito importantes para corrigir alguns desses problemas, né? No caso, as lentes como aquelas usadas, por exemplo, nos óculos, elas são muito importantes quando a gente quer corrigir algum problema ou quando a gente simplesmente quer dar um zoom, por exemplo, em alguma imagem. Lembrando que uma lente ela tem a capacidade tanto de dar um zoom, ou seja, dar uma ampliação na imagem, como também provocar uma diminuição no tamanho daquela imagem, ou seja, do tamanho do objeto que eu vou visualizar, tá certo? As lentes elas podem ser classificadas em convergentes e divergentes. As lentes convergentes são aquelas em que os raios, ao atravessarem, eles vão se aproximar de um único ponto. Já as lentes divergentes são aquelas em que os raios, ao atravessarem, eles vão se afastar, ou seja, eles não se aproximam de um único ponto, cada um vai para uma direção diferente. É bem importante lembrar o seguinte, tá? Costumamos dizer ou costumamos utilizar a seguinte representação para lentes convergentes. As lentes convergentes, elas são consideradas lentes de borda fina. E as lentes divergentes são lentes consideradas de borda grossa. Mas você tem que ter cuidado com uma coisa, tá? A lente de borda fina, ela só vai ser uma lente convergente caso o índice de refração da própria lente seja maior do que o do meio onde a lente está inserida. Do mesmo jeito para a lente divergente. Galera, então como a gente falou, as lentes elas podem ser instrumentos ópticos muito importantes para corrigir alguns problemas na visão. Esses problemas na visão é o que nós chamamos de ametropias, tá certo? Essas ametropias, nós vamos agora estudar algumas delas, como por exemplo a miopia. A miopia é um problema na visão causado pelo alongamento do globo ocular. Isso faz com que a imagem que deveria ser formada em cima da retina seja formada antes, ou seja, o ponto onde os raios vão se encontrar, ele se encontra antes da retina. Nesse caso, a pessoa vai ter dificuldade de enxergar objetos, né, ou pessoas, por exemplo, que estejam mais distantes, ou seja, com distâncias maiores. A correção da miopia, ela é feita com a utilização de lentes divergentes, beleza? Depois nós temos, por exemplo, a hipermetropia. A hipermetropia é um problema causado, em vez de ser por um alongamento, é causado por um achatamento aí do globo ocular. Isso faz com que aquela imagem que deveria estar em cima da retina, como nós já falamos, ela é formada depois da retina. Isso faz com que a pessoa tenha dificuldade, por exemplo, de enxergar objetos que estão mais próximos. Para isso, nós precisamos utilizar uma lente chamada de convergente para corrigir. Então, a lente corretiva da hipermetropia é uma lente convergente. O outro problema da visão, a outra ametropia que nós vamos estudar aqui é a presbiopia, que às vezes pode ser confundida com a hipermetropia, mas são diferentes. A presbiopia, ela acomete pessoas já de mais idade, lá na faixa dos 40 anos. E ela é causada pelo enrijecimento dos músculos ciliares, ou seja, da musculatura do nosso olho, aquela musculatura responsável pela acomodação visual. Lembra disso? E a presbiopia, ela traz também uma dificuldade, tá? De enxergar, por exemplo, palavras pequenas que estão próximas ao nosso olho, ou seja, próximas ao nosso campo de visão, tá? A presbiopia, ela pode ser corrigida através da utilização de lentes bifocais. As lentes bifocais, elas são de fácil distinção das demais lentes porque elas possuem nitidamente uma região com um grau maior e uma região com um grau menor, por assim dizer. Por último, nós temos o astigmatismo, tá? O astigmatismo é um problema ocasionado no nosso olho devido a uma irregularidade na superfície da córnea. Lembra que o raio luminoso, ao entrar no nosso olho, a primeira estrutura que ele vai se deparar é a córnea? Então, o que vai acontecer? Como a córnea de uma pessoa que tem astigmatismo, ela não é regular, ela não é lisinha completamente, ela tem irregularidades, esses raios, ao atravessarem a córnea, posteriormente o cristalino, eles vão se encontrar em posições diferentes. Não existe um único ponto de encontro desses raios. Então, eles vão ser projetados em pontos e direções distintas. Isso faz com que a pessoa visualize, assim por dizer, imagens embaçadas. O astigmatismo pode ser corrigido com a utilização de lentes cilíndricas.
Galera, como a gente já comentou, as lentes são instrumentos ópticos, mas nós temos outros instrumentos ópticos que têm por finalidade, por exemplo, como eu já comentei com vocês, não a correção de um problema, mas sim, por exemplo, a ampliação de uma imagem ou, por exemplo, o redirecionamento de um raio luminoso para algum procedimento. É o caso, por exemplo, das câmeras fotográficas, das lunetas, dos microscópios, dos projetores e diversos outros instrumentos ópticos. Aqui na nossa aula de hoje, nós vamos comentar sobre as lunetas e os microscópios compostos, tá? Na verdade, as lunetas nada mais são do que microscópios simples. E todo microscópio ele tem uma finalidade, ampliar a sua imagem, tá? A luneta e o microscópio composto, ambos são construídos através de associação de lentes, ou seja, nós temos mais de uma lente. No caso, nós temos duas, para ser bem preciso. Nós temos a lente chamada de objetiva e nós temos a lente chamada de ocular. O próprio nome faz sugestão ao esquema ou à estrutura como um microscópio ou como uma luneta é construído. A lente objetiva é aquela que vai estar mais próximo do objeto que, no caso, eu estou querendo ampliar. Se eu utilizo uma luneta para observar a Lua, a lente objetiva é aquela que vai estar mais próximo da Lua. E a lente ocular é aquela que vai estar mais próximo do meu olho, tá certo? A diferença entre a luneta e o microscópio composto é bem simples. A distância focal, que é a distância entre o foco e a lente da lente objetiva do microscópio composto, é uma distância focal na ordem de milímetros. Isso quer dizer que a distância entre a lente e o foco, geometricamente falando, do microscópio composto, essa distância é uma distância na casa dos milímetros. Ou seja, o microscópio composto ele é ideal para visualizar a ampliação de objetos que estão próximos ao meu globo ocular. Já a luneta, a distância focal da lente objetiva, ou seja, a distância entre o foco e a lente objetiva de uma luneta, ela está na casa dos metros. Isso significa que a luneta ela é ideal para visualizar objetos que estão a uma distância bem grande do meu olho, ou seja, do nosso olho. Essa é basicamente a diferença entre as lunetas e os microscópios compostos. Galera, espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Um forte abraço e até a próxima!